Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo relatório para a disciplina de Laboratório de Controle de Processos. Nesse vídeo falaremos sobre especificações de sistemas de controle. Boa noite, meu nome é Áurea e eu sou integrante desse grupo. Este grupo é formado por mim, Áurea Campos, pela minha colega Beatriz de Matos Campos e pelo Lucas Soares. Nesse vídeo faremos uma breve introdução, falaremos um pouco do objetivo, explicaremos as especificações do sistema e responderemos as questões propostas de 1 a 11 no relatório. Por fim, faremos uma conclusão. Esse vídeo relatório tem como principal objetivo a revisão de conceitos vistos na disciplina Análise de Sistemas Lineares e apresentam o desenvolvimento e especificações típicas de sistemas de controle. Nesse caso, falaremos sobre a dinâmica de um motor de corrente contínua. Agora, falando em relação às especificações do sistema. A dinâmica de um motor de corrente contínua é definida pelas equações dadas no slide, V igual a RI mais L di dt mais KB vezes ômega, e TE menos TL é igual a J de ômega dt mais B vezes ômega, Onde TE também pode ser escrito e descrito, Vocês vão ver aqui no decorrer do desenvolvimento nós usaremos essa substituição, Pode ser escrito por KT vezes I. E o que essas variáveis significam, V significa tensão de armadura, I significa corrente de armadura, o ômega significa velocidade angular, o TE significa o conjugado eletromagnético e o TL, o conjugado de carga. Importante também ressaltar os parâmetros, Eles são importantes porque serão especificados nos algoritmos usados para o desenvolver das questões, Então, é importante tê-los em mente para, na hora de fazer a comparação, a gente saber, de onde a gente conseguiu tirar esses valores, Então, são esses valores de R, L, J, B, KT e KB que estão definidos aí no slide, E o objetivo do trabalho, no decorrer das questões, o que a gente espera? A gente espera modificar a dinâmica da velocidade do motor de modo a atender algumas especificações, em malha fechada que foram previstas no relatório. A primeira é que o sobressinal seja menor que 10% para uma entrada em degrau unitário, que o tempo de acomodação em 2% seja menor que 0,75 segundos, que o erro em estado estacionário seja menor que 1 radiano por segundo para uma rampa com inclinação de 0,01 rádio por segundo. Bom, agora vamos começar a desenvolver as questões. A questão 1, ela pede que a gente obtenha as funções de transferência G1 e G2 por meio das transformadas de Laplace da velocidade e da posição angular do motor, Além disso, também mostraremos em simulação computacional os gráficos de ômega de t e de posição angular, de θ de t, para uma entrada V de t em degrau com amplitude 1 volt. E, por fim, vamos interpretar os gráficos considerando a posição dos polos e zeros e o valor em estado estacionário de cada função de transferência. Nesse slide, nós vemos o desenvolver das funções de transferência. Nesse primeiro slide, a gente mostra as fórmulas em função do tempo e, utilizando a transformada de Laplace, a gente substitui aquelas fórmulas 1 e 2 ali para essas fórmulas na transformada de Laplace. Tem todo o desenvolver da questão e, por fim, a gente acha a primeira função de transferência, G1. Bom, nesse segundo slide, a gente vê a função de transferência G2 de S, E a gente quer achar, essa função de transferência é equivalente a IS sobre V de S. E ela é mais algébrica mesmo, Como a gente já obteve os valores anteriormente, é mais substituir esses valores, fazemos o MMC ali até acharmos, de fato, a função de transferência G2. Nesse gráfico, é possível observar os parâmetros referentes ao tempo de acomodação e o valor no qual as funções G1 e G2 de S estabilizam de acordo com a resposta ao degrau. Bom, nesse sentido, verifica-se que os tempos de acomodação foram semelhantes. Entretanto, a função G1 estabiliza em um valor próximo à amplitude do degrau fornecido, e G2 estabiliza em 0,1. Contudo, não há um sobressinal presente nas curvas visualizadas. Ao avaliar os polos e zeros de G1, é possível notar que o sistema será sempre estável, tendo em vista que as raízes existentes possuem apenas parte real negativa.
Agora, nós vamos utilizar as relações entre os parâmetros da resposta transitória de um sistema de segunda ordem com o fator de amortecimento zeta e a frequência natural do sistema. Para atendermos a primeira especificação, achamos que o fator de amortecimento deve ser maior ou igual a 0,59. No slide, encontramos toda a memória de cálculo. Para atendermos a segunda especificação, achamos que o fator de amortecimento vezes a frequência natural do sistema deve ser maior ou igual a 5,33. Para a questão 3, o objetivo e desafio era obter a função de transferência y de S do sistema em malha fechada. Podemos ver no slide a representação do sistema em malha fechada e, por meio de operações algébricas, encontramos, de fato, a função de transferência, como conseguimos ver nos cálculos. A questão 4 tem como objetivo mostrar a equação característica do sistema em malha fechada. Por meio dessa equação, a gente vai explicar como os polos do sistema se alteram quando Kp varia em determinado intervalo. A equação característica pode ser representada por y de S sobre R de S, que é igual a Kp vezes G de S, dividido por 1 mais Kp vezes G de S. Variamos o valor de Kp substituindo por valores pequenos e grandes na mesma função de transferência e obtivemos os gráficos que vamos apresentar a seguir. Observando o comportamento dos gráficos, nota-se um aumento no sobressinal ao aumentar Kp. Além disso, a rapidez da resposta integral também é alterada, pois até um determinado valor de Kp, quanto maior o valor do mesmo, mais rápida a resposta se torna. Entretanto, a partir de um determinado valor expressivo para esse parâmetro, como por exemplo 30, o overshoot se torna cada vez mais significativo. Por sua vez, o tempo de acomodação não sofre grandes alterações a partir desse patamar. Ao utilizar 100 para Kp, é possível observar que o overshoot se tornou expressivo. Contudo, percebe-se que o sistema permaneceu estável nas variações de teste. Sendo assim, entende-se que mesmo alterando o valor de Kp, o sistema não se tornará instável. Nessa questão, é interessante ressaltar que o objetivo de fechar a malha do sistema consiste em atender às configurações de desempenho estabelecidas. De acordo com o item 2, para um sobressinal menor que 0,75, o fator de amortecimento deverá ser maior que 5,33. Para os valores de Kp testados, os polos de malha fechada do sistema não estão localizados nessa região. Contudo, entende-se que para obter polos de malha fechada na região desejada, é interessante avaliar a troca do tipo de compensador, utilizando, por exemplo, um compensador proporcional integral derivativo, PID. Questão 6. Neste slide, mostramos a obtenção da função de transferência E de S sobre R de S, para G de S igual a G1 e F de S igual a 0. Utilizando essa função de transferência, também calculamos e mostramos o erro em estado estacionário do sistema, para uma referência em rampa com inclinação de 1 rádio por segundo ao quadrado. E, em relação ao erro, podemos retirar que, se o sinal de entrada for do tipo rampa, o erro aumenta segundo a variação da rampa, sendo que o mesmo tende ao infinito. Se o sinal de entrada for do tipo degrau, o erro é constante. Questão 7. Primeiramente, o sinal U de S é a entrada de G de S se F de S igual a 0. Para a mesma referência especificada na questão 4, vamos observar como a forma de onda de U de T muda quando Kp aumenta. Para isto, com o auxílio do MATLAB e do Simulink, realizamos medições para os vários valores de Kp. São eles. Na primeira imagem é mostrado o circuito e a onda para Kp igual a 1. Na segunda, é mostrado o circuito e a onda para Kp igual a 100. Na terceira imagem, é mostrado o erro em estado estacionário e Kp igual a 1, sinal de entrada tipo rampa. Observando essa imagem, nota-se que o erro tende ao infinito, visto que a diferença entre as curvas tende a ser cada vez maior. Na quarta imagem, é mostrado o erro em estado estacionário e Kp igual a 10, sinal de entrada tipo degrau. Nesta imagem, é mostrado o erro em estado estacionário e Kp igual a 100, sinal de entrada tipo degrau. Através dos cenários mostrados, é possível observar que ao utilizar um valor de Kp significativo, por exemplo, Kp igual a 100, o sistema atinge um pico acentuado e estabiliza em um valor menor que o caso anterior, onde Kp é igual a 10, e isso é muito bom. Entretanto, avalia-se que a admissão de valores expressivos para Kp pode ser prejudicial em contextos que envolvem a utilização de motores.
Isso se deve ao fato que as especificações dos mesmos assumem determinadas limitações, relacionadas, por exemplo, ao nível alcançado na corrente de partida. Questão 8. Para o sistema em malha fechada, obtivemos a função de transferência I de S sobre F de S com R de S igual a zero. E para verificar se o sistema em malha fechada é capaz de rejeitar o distúrbio em degrau com amplitude de 1 volt, fizemos as seguintes simulações. A primeira imagem mostra o circuito e a onda para o distúrbio e Kp igual a 1, e a segunda para Kp igual a 100. Podemos perceber que mesmo com malha fechada e com essas especificações, o erro não é eliminado, apesar de que pode ser minimizado com a utilização de maiores valores de Kp. Além disso, podemos perceber que com valores maiores de Kp, é vista uma maior oscilação do sinal até ficar com valor constante, diferentemente de como o sistema reage com valores menores de Kp, em que o sinal varia mais suavemente até chegar em seu valor constante. Nesse caso, é interessante destacar inicialmente que a margem de fase consiste no atraso de fase adicional na frequência de cruzamento de ganho ômega-g, necessário para conduzir o sistema ao limiar de instabilidade. No cenário em questão, a margem de fase obtida com a função margem G1 foi infinita, ou seja, o sistema não se tornará instável para qualquer valor adicionado à fase do mesmo. Contudo, a margem de ganho obtida para o sistema é infinita, uma vez que a fase do sistema não chega a ultrapassar 180 graus. Sendo assim, o ganho pode ser aumentado expressivamente e o sistema não se tornará instável. Observa-se nos gráficos a seguir o efeito da aplicação de uma incerteza de 10% no polo menos 2 e de 10% no ganho DC de G1, no sistema em malha fechada. Note-se que a incerteza de 10% no polo menos 2, atuando isoladamente, promove a modificação do tempo de acomodação, sendo que a margem negativa da incerteza proporcionou uma amplitude maior em relação ao limite positivo, e um tempo de acomodação significativamente superior, tornando o sistema mais lento. Ao realizar a aplicação da incerteza no ganho de maneira isolada, observa-se, ao contrário do caso anterior, o limite positivo da incerteza foi responsável por provocar um tempo de acomodação ligeiramente superior ao efeito proporcionado pelo limite negativo. Contudo, é possível notar que a aplicação da incerteza no polo foi mais impactante na alteração do tempo de acomodação em relação à margem de incerteza adotada no ganho. Em ambos os gráficos a seguir, nota-se que dentro da margem estabelecida, a aplicação da incerteza no polo e no ganho, de maneira isolada, não ocasionou a presença de sobressinal. Com o desenvolvimento dessa atividade, foi possível modificar a dinâmica do nosso sistema da velocidade do motor a partir das especificações determinadas, aplicando os conhecimentos adquiridos na disciplina de controle de processos. Concluímos que o aumento do parâmetro Kp, ganho proporcional, em nosso sistema não o tornará instável, independente de seu aumento. Além disso, através da obtenção dos parâmetros, fator de amortecimento e frequência natural do sistema, a partir da resposta transitória foi possível atender às duas primeiras especificações exigidas no decorrer do trabalho.